Bem-vindo, gente, a essa mini aula que eu vou fazer aqui relacionada à portaria 357. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro, eu sou farmacêutico e trabalho há muito tempo com o sistema de controle de psicotrópicos. Então, nessa pequena aula aqui, nós vamos tentar desvendar algumas coisas dessa nova portaria 357, em que foi lançado no dia 24 de março de 2020. Então, se esse assunto te interessa, você é farmacêutico, ficou em dúvida de como proceder, né, para executar essa portaria, fica nesse vídeo aqui e dá uma olhada, vê se você consegue entender. Se você não entendeu alguma coisa, bota sua dúvida lá no comentário do vídeo, para a gente chegar a um denominador comum e todo mundo conseguir se beneficiar dessas informações. Então vamos lá, bora para o vídeo. Bom, gente, aqui a gente está dentro da resolução, né, que foi lançada no dia 24, anteontem, nós estamos falando aqui no dia 26 de março. Então eu acabei marcando algumas coisas aqui, e vou marcar mais, que a gente vai lendo a resolução e destrinchando essa resolução. Então, para começar, ela é uma resolução temporária, tá? Então, ela só tem validade para 6 meses. E um dos fatos que mais chamou a atenção ela permite temporariamente a entrega remota. Além dela estender o prazo de entrega desses medicamentos psicotrópicos, né, aumentando a quantidade de caixas permitido, né, os medicamentos controlados no caso, ela também permite a entrega remota. Isso aí é uma das coisas um pouco polêmicas que a gente vai falar aqui, certo? Então, essa portaria está relacionada com a pandemia do SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus, né? Covid-19 é o nome da doença. E ela, então, essa resolução, ela simplesmente fala das quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial, tanto na notificação de receita como receita de controle especial, certo? Então, vamos começar a falar da resolução propriamente dita. E nós vamos falar assim dos artigos que são mais marcantes. Não vamos falar de artigo primeiro, que fala do que trata a resolução, que eu fiz um resuminho aqui que eu vou passar para vocês, tá? Fala da temporariedade, da resolução, do SAS. Então vamos pular logo aqui para o artigo 2, para a gente falar a respeito de como será definida essa quantidade de medicamento por prescrição. Bom, gente, nós vamos falar aqui no artigo 2º, que nós vamos falar da quantidade máxima de medicamentos a serem dispensados por essa nova resolução. Então, quando você fala desse artigo 2º, nós estamos referindo ao anexo 1. Então, esse anexo que vem nessa lei, você vai ter que prestar bastante atenção nessas quantidades. Receituário tipo A, 3 meses de tratamento, certo? No máximo, se for ampola, no máximo 18 unidades, certo? A notificação de receita B, 6 meses de tratamento. A notificação de receita B2 também 6 meses. Por que está falando 3 meses aqui em cima? Que não, quando for B2 não for sibutramina. Eu acho que hoje não tem praticamente nada. Estou lembrando aqui agora, né? Femproporex, acho que nem está valendo ainda. Femproporex, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que a sibutramina ela vai ser dispensada também para 6 meses de tratamento. A notificação de receita especial, os retinóicos, também que é a 2, né? Ela vai ser então 3 meses de tratamento, no caso de demais formas de apresentação, 18 unidades de ampola e se for outro tipo de comprimido, né, cápsula, então 3 meses no máximo. Não vou falar da talidomida, a lenalidomida, que é só ler aqui, isso já refere-se mais às farmácias do SUS, né, que dispensam essa quantidade, é só você obedecer essa quantidade. E receituário de controle especial também 6 meses, certo? Então, essa é a importância aqui desse artigo 2, então definindo aqui as quantidades, certo? Então, outro fato interessante que você tem que saber é o seguinte, essa portaria não muda nada do que está na legislação anterior, continua tudo a mesma coisa. O seu registro lá no SNGPC, você vai colocar a quantidade de medicamento que está saindo, 6 caixas, você vai lançar lá a quantidade de caixa e vai continuar tudo a mesma coisa. Então as regras não mudam. A única coisa que muda, na verdade, é apenas a extensão da quantidade de medicamentos que você vai dar, que vai ser devido à pandemia durante 6 meses, para evitar que a pessoa fique indo lá na consulta médica, fique indo na farmácia, certo?
Aí eu vou falar um pouco mais adiante aí para vocês sobre a entrega remota desses medicamentos, tá? Então, vamos para mais para frente aqui para ver o que a gente pode falar a respeito. Vamos lá. Bom, então eu fiz um resuminho aqui dessa entrega remota, porque você tem que prestar bastante atenção como é que isso tem que ser feito, tá? Então eu vou mostrar aqui na tela como que você vai proceder. Eu vou dar algumas ideias aqui, que é uma ideia minha em relação à organização desse procedimento. Aí vamos lá, acompanhe comigo aqui. Então observe que eu fiz aqui um resumo. O que deve ser feito? O estabelecimento dispensador deve prestar atenção farmacêutica, a qual pode ser realizado por meio remoto. O que será isso, hein? Será que o farmacêutico vai ter que pegar a moto, né, e ir lá entregar a receita para o paciente? Não. É um pouco trabalhoso. Acho que a logística disso ficou um pouco complicada. Então, vamos esperar que isso não se exceda por 6 meses, porque isso vai virar uma verdadeira agonia para o farmacêutico. Olha só. Então, como é que vai ser? Presta atenção. Deverão ser registrados para cada paciente no formulário de registro de entrega em domicílio, anexo 2. Então, existe um anexo aqui que você vai ter que... Opa, pera um pouquinho. Você vai ter que ter na sua farmácia. Esse anexo aqui, ó. Tá? Depois eu vou deixar isso tudo aqui na descrição do vídeo em PDF para você imprimir. Então, você vai ter que se organizar aqui, né? Colocar isso em ordem alfabética lá. Para caso de fiscalização, você ter essa documentação que esse medicamento, essa receita desse determinado paciente, ele foi por entrega remota, certo? Então presta bem atenção nisso. Você vai ter que anotar aqui a razão social da sua empresa, o farmacêutico, o paciente, a documentação dele, o endereço, tá? Os dados do comprador, se não for o paciente que está comprando, tá? A documentação também, e aqui o medicamento e o número da receita de controle especial. Tudo isso, quando for entregue ao paciente, você vai ter que assinar, o paciente vai ter que assinar que recebeu, e isso vai ficar na farmácia. Então eu espero que uma ideia é que você se organize e colocar essas receitas aí em ordem alfabética, né, junto lá grampeado com a receita. Isso mesmo, você vai ter que reter a receita do paciente. Vou deixar também no link aqui o número da Anvisa, caso você tenha alguma dúvida que não foi falado nesse vídeo. Uma dúvida que surgiu é a respeito das quantidades de medicamentos que poderão ser fracionadas. Bom, nesse atendimento, a Anvisa, a secretária lá da Anvisa que a gente conversou, simplesmente ela falou que não, é para vender tudo de uma vez. Ainda bem, porque se fosse fracionar isso, ia ser um verdadeiro inferno na vida do farmacêutico, gente. Então, realmente, não dá, você vai ter que vender os medicamentos para os 6 meses. Então, vamos voltar aqui para a entrega remota. Então, olha bem, você vai ter que mandar um motoboy lá, pegar a receita, você conferir tudo certinho, você farmacêutico, né, vai ter que ir lá, o motoboy vai ter que pegar a receita, você vai ter que conferir tudo certinho, certo? Que isso que nunca foi previsto em lei, está sendo inovado agora essa entrega remota, para evitar a contaminação. Conferiu, está tudo certo, aí sim você vai levar o medicamento para a pessoa. Então você vai ter que fazer 2 viagens. Olha bem, o estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a notificação de receita ou receita de controle especial no local onde se encontra o paciente, e somente após a conferência do farmacêutico da regularidade da prescrição, proceder à entrega do medicamento e coletar as informações e assinaturas necessárias. Quer dizer, você vem aqui no seu formuláriozinho que você colocou, certo? Você vai ter, após entregar aqui, você vai colocar a assinatura da pessoa aqui que ela recebeu o medicamento. Vai constar aqui nessa folhinha aqui os medicamentos que ela vai usar durante 6 meses de controle especial, certo? E notificação de receita. Vai colocar tudo aqui e você vai então datar e assinar. Tem que estar tudo assinado. Isso o motoboy vai trazer esse documento aqui assinado para você, certo? E ai, meu Deus, toda hora eu erro aqui o documento. Vamos voltar aqui para cá. Então, esses registros devem ficar disponíveis no estabelecimento e o dispensador para fins de acompanhamento do paciente e fiscalização, claro, da autoridade sanitária. Então, a autoridade sanitária vai, na época da fiscalização, isso você tem que ficar com esses registros aí guardados para mostrar para ela que, olha, foi entregue aqui via remoto e eu tenho esse documento aqui para comprovar isso, certo? Bom, gente, o mais importante, acho que a gente falou. É lógico que eu sei que tem algumas dúvidas, as pessoas ficam com muitas dúvidas relacionadas na verdade, a coisas da legislação anterior. Não muda praticamente nada.
o que você vai se prestar atenção é nessa questão aqui da entrega remota e na quantidade de medicamentos que você vai dispensar após, né, com a receita do médico lá, você vai seguir a receita para que ele possa fazer ali a dispensação. O médico vai ter que criar uma receita com seis caixas de medicamento lá previsto para 6 meses de tratamento. Então é importante que você se atente a esse detalhe. E as receitas que não vierem assim, você vai dispensar do jeito que está ali. Então não tem que ficar inventando moda, não tem que ficar criando receita, quantidade, não. Você vai dispensar aquilo que está na receita. Certo? É o pensamento básico. E as receitas que estão com data anterior, você pode dispensar por mais 30 dias. Aí vem aquela pergunta, assim, e as receitas que não têm data? As receitas que não têm data, você pode dispensar de acordo com o que está escrito na receita. Porque não dá para você adivinhar. Se tiver 6 meses, você vai dispensar, está sem data. Isso não significa que se tiver medicamentos para 6 meses, significa então que o médico prescreveu depois do dia 24. Certo? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem entrar no grupo da discussão sobre a RDC e façam lá as suas perguntas, entrem no grupo, façam suas perguntas, a gente vai então tentando solucionar essas dúvidas aí que aparecerem sobre essa RDC. Eu sei que eu falei muito rápido, mas vocês vão olhar aí, se realmente tiverem mais dúvidas, vocês vão colocar na descrição do vídeo, certo? Obrigado e um bom dia e uma boa semana para todos.